Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai ter mais uma atividade aí do nosso Forma MIB e a gente vai discutir um pouquinho sobre terapia nutricional, avaliação nutricional e terapia nutricional integral, tá? Só antes de a gente começar, eu queria só fazer uma pequena propaganda aqui que nos foi solicitada pelo pessoal do Grupo Inova. Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho e a gente já vai para o pessoal aí. Pessoal, para quem não conhece, né, eu tive a oportunidade de participar do Grupo Inova quando ele foi criado lá em 2019. E o Grupo Inova, a ideia é ser um caminho de entrada aí para os jovens intensivistas dentro da associação, tá? E o Grupo Inova ele tem seu caráter multiprofissional e com uma ideia também de manter uma equidade de gênero e regional dentro da AMIB, tá? E no Inova, quem que pode participar? Qualquer um de vocês, né, que tem menos de 37 anos, pode ser participante do chamado Grupo Inova. Então, todo mundo que tem menos de 37 anos, que é associado titulado da AMIB, tá? Isso é importante. Então, para quem está na residência ainda, não dá para ser, entre aspas, Inova, tá? Mas para quem terminou recentemente, tá, os colegas de vocês, vai ser interessante vocês falarem sobre isso, tá? Quem quiser participar da associação é um excelente caminho para a gente estar aqui envolvido com a nossa Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tá? E aí, dentro desse grupo, regularmente a cada 2 anos, junto com a mudança de diretoria, também tem uma mudança do chamado grupo diretivo, tá? Então, quem quiser se eleger para o grupo diretivo do Inova, tem esse link aqui, depois vai ficar disponibilizado aí para vocês, tá? Eu sei que não dá, depois eu tento trazer para vocês com QR Code, caso vocês queiram divulgar para os colegas de vocês que já terminaram e já são titulados, tá? Para participar. E para os supervisores de programa aí, vale a pena também estimular os egressos do programa que tenham o desejo aí de ter essa participação associativa para que se inscrevam e participem do grupo diretivo. É fundamental que esse grupo seja bastante diverso, né? Que a gente quer manter representação aí de todo o país, de todas as profissões envolvidas aí com a MIB e também de todos os gêneros, né? A gente não quer que seja um grupo só de gente de São Paulo, nada disso, tá bom? Mas agora vamos para a nossa atividade. Então, para moderar a sessão de agora, eu vou chamar o doutor Hermeto. O Hermeto é colega intensivista, ele atualmente ele é intensivista lá da Universidade Federal de Grande Dourados, onde ele é coordenador da UTI, já virou diretor do hospital, né? E também é supervisor lá do programa de residência. Então, Hermeto, é um prazer tê-lo aqui conosco e vou passar a palavra para você aí para a gente dar continuidade à nossa sessão. Obrigado, Bruno. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Forma MIB. Meu nome é Hermeto Pasqualic, sou médico intensivista, estou aqui no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Fiquei muito feliz pelo convite de participar do Forma MIB e do board também. Acho que isso demonstra a atenção da MIB, né, com os locais distantes dos grandes centros, e acho que o Forma MIB é uma ferramenta essencial para a gente qualificar e viabilizar a formação do especialista no interior, né? Isso que fixa e que melhora o provimento. Mas então vamos começar hoje. Hoje vamos falar de nutrição, né? E vou apresentar para vocês a nossa primeira apresentadora, é a doutora Oelen Stuane Franzossi. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição, em nutrição enteral e parenteral pela Braskem e especialista em pacientes críticos na residência multi do nosso incrível HCPA, né? Ela é mestre e doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai falar para a gente de avaliação nutricional no paciente crítico. Bem-vinda, Ellen. Obrigado por aceitar o convite e boa apresentação. Muito obrigada pelo convite, Amib. Fiquei muito feliz, né, muito honrada com o convite, especialmente esse tema que é muito bom a gente conseguir falar sobre isso e deixar as pessoas mais a par, né, sobre esse tema que é tão importante. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Só me confirmem, então, se estão conseguindo visualizar aqui. Chegamos sim. Sim? Certo. Uhum.
Então, eu achei, continuando, né, eu achei brilhante essa iniciativa e essa sequência também de avaliação nutricional, seguido pela Liane também falando de terapia nutricional. Na verdade, não é uma sequência, é sempre um ciclo, né? A gente avalia, prescreve terapia nutricional, reavalia, então é muito inteligente, né, essa forma também de abordar que a forma MIB está utilizando. Então, obrigada pelo convite. Eu começar, então, o tema, né, abordando o tema, então, de avaliação nutricional no paciente crítico. O paciente crítico, ele é um grupo heterogêneo, né? Então a gente entende, né? A gente sabe, né, que esse paciente ele pode vir para a UTI por diversas disfunções orgânicas, então diversas somadas, né, ou isoladas, que ele vai precisar então de um suporte orgânico. Ele pode também vir para a UTI, né, ser admitido por diversas situações, então traumáticas, sépticas, enfim, traumáticas, né? Alguns exemplos aqui. Então a gente sabe que quando a gente fala de paciente crítico, não é diferente para as outras áreas, mas para a nutrição, né? É um grupo realmente muito heterogêneo, né? Mas a gente tem algumas coisas em comum aqui, especialmente a resposta metabólica ao trauma que o paciente vai apresentar, que vai acabar, então, causando, né, um catabolismo muito intenso, em termos de quantidade proteica e de qualidade muscular, então, que esse paciente vai sofrer. Aqui a gente tem isso exemplificado, a gente enxerga isso todos os dias na UTI, e a gente tem alguns autores também que trazem isso, né? Essa aqui é uma foto, então, de um autor, né, que compartilhou, então, o seu relato, então, de uma internação na UTI para uma cirurgia, que ao longo de 20 dias ele perdeu 20 quilos, então, mostrando, né, um antes e depois. Então, um paciente que era hipertrófico, né, era trófico, e, na verdade, teve uma perda muscular muito importante, então, em 20 dias de internação na UTI. Essa imagem ela está publicada, né, na referência que eu estou fornecendo ali embaixo, então, então um exemplo que a gente consegue visualizar isso muito claramente, né, e também isso foi evidenciado pelo grupo, então, Put-Cherry, né, 2013, publicado no JAMA, então essa questão da perda muscular, então, na vigência de doença crítica, sendo maior conforme o número de disfunções orgânicas, né, então, paciente com uma única disfunção orgânica, que a gente vê pequenininho, mas a gente consegue ver, né, uma perda de massa muscular, ao longo de 10 dias de internação, então uma única disfunção versus uma disfunção múltipla de órgãos. Então, com mais, isso é grave e é mais acentuado conforme maior o número de disfunções, né? Então, essa informação ela é muito importante. Então, ela fala de quantidade muscular, e aqui a gente também vê em termos de biópsia muscular, né, em termos de qualidade muscular. Um tecido muscular na admissão, então, saudável, e 7 dias depois reavaliado, então, com necrose muscular e com infiltrado de macrófagos. Então, aqui a gente tem uma alteração de qualidade muscular também e de funcionalidade, certamente, né? Esse estudo é um estudo muito importante na área de nutrição, né? Então, ele está publicado aqui no JAMA. Aqui embaixo a gente consegue também ver a referência. Então, quando a gente fala em avaliação nutricional e na sequência também prescrição de terapia nutricional, né, a gente quer responder algumas perguntas, né? Então, quem é o paciente que está chegando na UTI? Como que ele está chegando para nós, né? Qual é a história que ele tem? É um paciente que já tem uma história de perda de peso, de alteração de consumo alimentar, né, que já vem com uma doença crônica que faça com que ele tenha essa perda de funcionalidade, ou é um paciente agudo, né, que está chegando agora? Então, não que um seja mais leve ou do que o outro, mas a gente tem que entender essa história, né? Também como ele está evoluindo ao longo das semanas, então, para a gente poder avaliar a nossa terapia nutricional. E se a gente tem que reavaliar a nossa estratégia, né? Então, difícil a gente dizer que um paciente está com uma terapia nutricional plena e aquilo ser único, né? E não mudar ao longo da internação. Então, a gente precisa reavaliar se a nossa estratégia está funcionando. Então, a avaliação nutricional ela tem esse objetivo de responder essas perguntas, né? Então, tanto a triagem nutricional, que a gente vai ver, né, agora na sequência, que tem esse objetivo de avaliar esse risco do paciente já na chegada, quanto à avaliação nutricional, que vai ser multimodal, então vai utilizar de vários critérios para a gente fazer essa avaliação mais detalhada e reavaliação do paciente. A triagem nutricional, então, ela tem esse objetivo de identificar precocemente pacientes em risco nutricional ou já desnutridos. Ela vai, então, recapitular um pouquinho dessa história desse paciente. Existem algumas definições, tá? Então, aqui, a ESPEN, a ESPEN é a Sociedade Europeia de Terapia Nutricional, ela já considera que todo paciente que permanece pelo menos 48 horas na UTI, ele já é considerado um paciente em risco nutricional. E a gente tem alguns instrumentos também que se propõem a fazer essa triagem nutricional. Então, a NRS 2002 é um instrumento que é amplamente utilizado, né? Talvez eu fale de instrumentos que nas instituições de vocês, né, são utilizados, então é importante a gente fazer essa revisão.
Então, a NRS ela não é um instrumento específico para terapia intensiva, mas ela é amplamente utilizada em hospitais. E o Nutri-Score, que é uma ferramenta desenvolvida especificamente para pacientes críticos, também que tem essa proposta de identificar o risco dos pacientes. Sobre a NRS 2002, aqui a ideia é que os instrumentos eles sejam aplicados nas primeiras 48 horas de internação, né? Ela tem um screening inicial que vai avaliar o peso do paciente, uma história de perda de peso, a história de redução de consumo alimentar e também a gravidade da doença. E qualquer sim nessa primeira etapa, então condiciona o paciente para uma segunda avaliação mais completa, que vai avaliar o estado nutricional, a gravidade da doença e a idade como fator adicional, né, de gravidade em termos de nutrição. Então, aqui quando a gente fala de paciente crítico, pelo NRS, ele já teria, os pacientes, a maioria deles, né? Aqui ele utilizou a Apache, então, no desenvolvimento da ferramenta, mas a gente tem um protótipo de paciente crítico, aquele paciente de ventilação mecânica, aquele paciente que em uso de droga vasoativa. Esse paciente já é automaticamente classificado como score 3 e vai ter, então, um risco nutricional. O que que a gente tem, então, já que esse paciente já pontua 3, né, se questiona, então, como é que ela diferenciaria os pacientes, né, em termos de gravidade, né, nutricional? Então, quando a gente tem o estado nutricional também pontuado aqui, ele agrega, né, um score, e isso, a gente tem uma definição de pontuação para pacientes críticos também foi proposta, né, então, por uma diretriz, e foi confirmado em estudos, então, que pacientes com score, desculpa, o paciente com score assim, maior ou igual a 5 pontos, ele vai ter um alto risco nutricional. Então, um paciente de UTI acima de 5 pontos. O que que é isso, né, na prática? É uma pontuação já de gravidade da doença, somada a uma história nutricional, né, já de alguma alteração de peso, uma alteração de consumo alimentar, ou uma idade, né, que faça com que esse paciente tenha mais risco, tá? Então, considerações, né? NRS não é específica para UTI, mas tem um ponto de corte mais específico para UTI e deve ser aplicado nas primeiras 48 horas. O que a gente consegue ver a referência. O Nutri-Score, então, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida especificamente para UTI e tem o objetivo, né, então, de identificar o risco desses pacientes, né? O que que ela considera? Idade, Apache 2, SOFA, número de comorbidades, dias de internação no hospital antes de admissão na UTI, que aqui a gente sabe que o paciente desnutre no hospital, então ele estar internado antes de ir para a UTI é um fator de risco. E interleucina 6 como uma medida inflamatória. Se a gente tem essa interleucina disponível, a gente tem uma pontuação, se a gente não tem, a gente tem uma outra pontuação. Usualmente a gente acaba, né, utilizando essa pontuação sem interleucina, que é chamada de Nutric modificado. Acima de 5, então, caracterizando como um alto risco. Essa ferramenta, então, é específica para pacientes críticos, né? Então, esse paciente crítico, ele vai ser sempre triado, né? É a recomendação que se trie esse paciente na chegada na UTI, em até 48 horas, por uma ferramenta, NRS ou Nutric, ou outras ferramentas também que existem, ou ele pode ser considerado em risco nutricional quando ele estiver acima de 48 horas já na UTI, que é a recomendação europeia. Falando de triagem, agora falamos de avaliação nutricional. A avaliação nutricional em si, então, ela vem nesse passo seguinte, a triagem, ela é multimodal, ela é mais complexa e ela tem, então, a utilização de critérios associados. Ela serve tanto para um diagnóstico nutricional quanto para o acompanhamento desse paciente. O que que a gente faz uso, né, então, na avaliação nutricional? Antropometria, composição corporal, exame físico, avaliação de força e funcionalidade, exames laboratoriais, avaliação da adequação da dieta. E a gente também pode fazer isso olhando, então, esses parâmetros separados ou utilizando instrumentos padronizados e validados, que a gente também vai olhar. Essa imagem é uma imagem de um artigo, né, então, que sugere, né, como deve ser o cuidado nutricional personalizado do paciente na internação na UTI. Talvez para algumas instituições esteja mais perto, para algumas isso esteja mais longe, né? Eu trago como uma reflexão, né, futura, nem tão futura assim, talvez, mas que é aquele ultrassom disponível à beira-leito para avaliação de composição corporal, um sistema informatizado que agrupa informações de alimentação, de avaliação de refluxo gastrointestinal, uma disponibilidade, então, de um calorímetro, talvez, para avaliar o metabolismo desse paciente, necessidades nutricionais, uma conexão, então, com inteligência artificial, né, com todos esses sistemas, uma cama automatizada, enfim. Talvez a gente não tenha todos ainda, né, não esteja nesse nível, a maioria não deve estar, né, ainda. Alguns lugares do mundo a gente já tem, mas algumas ferramentas a gente já tem, né, então a gente pode utilizar elas, somadas, né.
Primeiro, a antropometria, que é a mais simples, né? Mas ela não é porque é simples que ela não é muito útil, é o que a gente mais faz. Então, aqui em termos de peso, né? A gente avalia o peso atual do paciente, o peso usual desse paciente, a perda de peso, então, com base no peso usual, no peso atual, né? Essa história de perda de peso, ela é super importante. A gente tem tabelas que vão classificar o quão grave é essa perda de peso ao longo do tempo, né? Que o paciente traz como história. Muitas vezes também, um paciente, um exemplo, né? Um paciente queimado que chega na UTI, que vai ter um peso na admissão 20 quilos maior do que o peso dele usual, eventualmente eu posso ter informação de peso usual com a família, e essa informação ela é muito importante. Então, são informações todas que vão estar contribuindo para uma avaliação, né? O peso ideal a gente usa muito para pacientes com obesidade, então a recomendação de terapia nutricional ela vai ser baseada nesse peso ideal, que vai ser uma conta, né, de um MC ideal, geralmente o MC de 25 por uma altura, então, desse paciente. O peso corrigido, que vai ser aquele peso que a gente vai descontar um edema. Lembrando que a gente desconta um edema, e esse desconto é com base em tabelas, né, que não são feitas especificamente para pacientes críticos, então, eventualmente, a gente pode corrigir o peso do paciente ao longo da internação com base no peso dele da chegada, se esse for o menor peso, então isso também está correto. O cálculo do índice de índice de massa corporal, né, que é o IMC, não é o melhor parâmetro, mas nos direciona também para avaliar o estado nutricional desse paciente. As medidas de circunferência, né, do braço, da panturrilha, elas são medidas de reserva muscular, então a gente consegue ter uma ideia também de massa muscular desse paciente, então a gente faz, né, eventualmente eu não consigo fazer uma medida de panturrilha porque eu tenho um edema muito importante, mas eu posso fazer uma medida do braço, se eu conseguir, né, se o paciente não tiver vários acessos que vão impossibilitar, mas são medidas simples, né, e elas são bem úteis na repetição, então seriadas ao longo do tempo. E elas vão estar me dizendo, então, informação sobre medida de massa muscular. E elas completam, no sentido de que se eu tenho um peso mudando e eu tenho uma circunferência também alterando, eu consigo ter uma ideia, né? Se, por exemplo, se o peso está variando e se a musculatura também está variando, né? Se não é um peso só de volume. Então, a gente gosta de fazer todas essas medidas para poder ter um acompanhamento também seriado desse paciente. Aqui ao lado eu coloquei só duas imagens para mostrar como é que faz essa medida, né? Então, panturrilha a gente avalia na maior medida de circunferência da panturrilha, né, do gastrocnêmio. E aqui o braço a gente avalia no ponto médio, então passando a fita métrica. Então, fáceis, né? Medidas fáceis, mas assim, falar que tem que pesar o paciente parece muito óbvio, né? Mas a gente ainda não tem isso necessariamente em todas as unidades, então pesar, medir circunferência pode parecer simples, mas é muito útil, né? Essa que é a ideia. Avaliação de composição corporal, né? O que é a avaliação de composição corporal? Ela avalia a contribuição relativa de gordura, músculo, ossos e água para o volume corporal de um indivíduo. E ela é uma medida, então, mais complexa, assim, ela vai estar sendo feita através de equipamentos, né? Então, por tomografia, ultrassom, bioimpedância, então são recursos já um pouco mais complexos, né, do que a antropometria. O ultrassom, né, vou falar um pouquinho, então, uma medida que é um equipamento que está disponível à beira-leito, então, bem relevante. Aqui a gente tem uma imagem, então, do reto femoral, vasto lateral, vasto medial, aqui o intermédio. Então, aqui a gente consegue ter o que sempre a gente avalia, né? A área do reto femoral, a principal medida, é a medida que está mais associada a desfechos, é essa área do reto femoral, espessura e espessura do quadríceps. Então, a medida que exige técnica, idealmente feita pela mesma pessoa, né? Tem vários protocolos, mas aferição em 3/5 de distância entre a espinha ilíaca e a borda superior da patela. Então, que seja feito no mesmo lugar, idealmente pela mesma pessoa, e que a gente consegue ter, então, com técnica adequada e com treinamento, a gente consegue ter uma medida muito útil. Idealmente que a gente faça ela no início, né, na admissão do paciente, e que compare ela ao longo do tempo. Então, a gente não tem, assim, ainda, né, disponível valores de referência muito certos, mas a gente tem ela como útil no acompanhamento seriado também. E aqui eu lembro agora, né, daquele gráfico que eu mostrei no início, que mostrava uma alteração de massa magra, então, ao longo da primeira semana de internação. Qual é a ideia, né? Eu avalio esse paciente, conheço, né, essa questão muscular dele na chegada, faço avaliação seriada, consigo ver o comportamento disso ao longo do tempo, né? Também para reavaliar a terapia nutricional. Se eu vejo que o paciente está perdendo muita massa, talvez eu tenha que rever a minha conduta, né? Também. Então, essa é uma medida seriada, muito útil, né? Então, essa é a ideia do ultrassom, usada realmente à beira-leito e disponível, que a gente acaba tendo ultrassom nas UTIs, né? Então, isso é algo que vem crescendo muito.
e que a gente consegue enxergar uma boa perspectiva de uso, né, crescente. Bioimpedância é uma outra forma, né, de fazer avaliação de composição corporal. Como é que ela funciona, né? A gente pode fazer em paciente acamado, então, com os eletrodos, né? A gente coloca quatro eletrodos, na verdade, em pés e mãos, né? E tem uma corrente elétrica mínima que é enviada ao corpo, que os tecidos vão apresentar com resistências variadas, então, a essa corrente. Sendo que tecidos com água, com maior teor de água corporal, vão ter maior condutividade nessa corrente, e tecido adiposo vai ter menor condutividade, vai ter, na verdade, uma maior resistência. Então, vai ser gerada a partir dessa medida de bioimpedância ahn, alguns parâmetros, né, derivados disso, que é impedância, resistência, reactância, ângulo de fase. Esses parâmetros eles podem ser utilizados em equações preditivas para a composição corporal e também podem ser utilizados para análise vetorial de bioimpedância, que é conhecida como BIVA. Eu vou falar um pouquinho disso depois, a gente acaba que no dia a dia a gente acaba utilizando a bioimpedância como uma avaliação de composição corporal, sabendo que ela pode, em pacientes críticos, né, acabar não ter tanta proporcionalidade assim na distribuição dessa maior teor de água, por exemplo, né, isso ser visto como mais músculo, mas a gente tem como usar isso, né, em terapia intensiva. Aqui o ângulo de fase, então um pouquinho também, o que que é o ângulo de fase, né? Ele vai ser uma relação entre a reactância e a resistência. Aqui, quanto maior a condução, maior vai ser esse meu ângulo, né? Então, eu vou ter maior ângulo de fase. Quanto maior ângulo de fase, maior qualidade, então, também desse tecido, qualidade muscular. E aqui a gente vê que um baixo ângulo de fase em pacientes críticos é um estudo do Dr. Ricardo Rosenfeld, doutora Maria Cristina Gonzalez, mostrando que o menor ângulo de fase em pacientes críticos idosos está associado a maior mortalidade também. Então, aqui até a gente tem parâmetros de referência de ângulo de fase para a população, tem um ponto de corte menor, então, para pacientes críticos idosos, né, que vocês podem também ver nessa referência que eu estou compartilhando, e a gente consegue, então, utilizar o ângulo de fase nessa população para conhecer como é que está esse paciente também. A análise vetorial de bioimpedância, que é chamada de BIVA, acaba que ela é usada mais em pesquisa, ela não é usada tanto na assistência. Não conheço serviço que use BIVA no dia a dia, né? Mas mais como pesquisa realmente. O que que ela permite, né? Que a gente tem um software gratuito, né? Que ele é disponível, permite que a gente consiga plotar o nosso paciente, né? Em relação, são os vetores da bioimpedância padronizados pela altura, a gente consegue plotar ele nesses quadrantes, e os quadrantes vão me dizer em termos de qualidade, assim, né? De composição corporal, como é que o paciente tá. Então, assim, se eu tenho maior celularidade, maior musculatura, se eu tenho maior hidratação, você tem menor hidratação, menor celularidade. Então, a gente acaba vendo que pacientes que têm mais hidratação, menor celularidade, eles têm piores desfechos também ao longo do tempo. Ainda não é algo que é muito tão utilizado no dia a dia, mas é algo que talvez seja mais utilizado em termos de pesquisa e futuramente também. Não é novo, né? Está disponível gratuitamente. Quem se interessar para estudar também pode utilizar. Em alguns estudos que a gente faz também, a gente acaba vendo isso, né? Um comportamento de mais músculo, mais protetor, mais hidratação, aqui no caso mais edema, pior desfecho, e é por aí que a gente utiliza essa análise de BIVA. Então, mais uma agora. Ainda sobre composição corporal, e agora um pouco mais complexo ainda, que é a avaliação por tomografia. Eu não sei se algum centro acaba utilizando isso, né, realmente na clínica, mas o fato é que os pacientes costumam ter exames de tomografia, né, então talvez isso possa também ser utilizado mais, né, ao longo do tempo. E estudos mostram, né, então, que uma baixa musculatura avaliada por tomografia está associada a pior desfecho em pacientes críticos, né, em ventilação mecânica. Aqui é como a gente tem essa avaliação, então, a partir da tomografia da terceira lombar, então, a avaliação da musculatura esquelética. Aqui a gente consegue ver em vermelho a musculatura, que é o tecido adiposo, então é um software, né, que acaba colorindo isso. Também pode ser feito manualmente, né? Até aqui tem um QR Code de um tutorial do software do NIH aqui, do ImageJ, que ele explica, né, como que faz, então, para fazer essa avaliação, né? Ela exige bastante treino, assim, ela não é muito fácil, mas como é que tu faz um upload, então, da imagem, consegue colorir isso e ter uma ideia, então, de quanto de músculo esse paciente tem, né, a partir desse corte da tomografia. É interessante, acaba sendo um exame que, se ele está disponível, né, tu pode utilizar ele,
mas talvez você não vá fazer esse exame só para isso, então ele é de ocasião, né? Mas também é uma forma interessante, né, de ser avaliado. E aqui a gente tem o tutorial que quem quiser se interessar, né, copiar o QR Code, pode ver o tutorial, isso está livre também na internet, software. Claro que tem um software pago, que tem mais funcionalidades, né? Tem alguns softwares da radiologia, que o serviço de radiologia pode ter, e aí disponibilizar, então, essa avaliação já colorida, né, já calculada, então são perspectivas aí que cada centro pode estar discutindo. E aqui a gente tem os critérios Gleam, então, para avaliação de massa muscular reduzida, o que que seria, né, de acordo com vários critérios diferentes, então, índice de massa livre de gordura, índice de massa magra pendicular, que então é a massa magra dos membros, né, e esse índice, que é a massa magra pendicular dividida pela altura, também, então, dizendo que o paciente, então, tem uma massa muscular reduzida. Então, até aqui a gente falou de antropometria, falou de composição corporal, né, a partir de vários métodos diferentes. Força e funcionalidade. Então, a gente entende, né, que além da qualidade, da quantidade muscular, também a qualidade do músculo e a funcionalidade vão estar comprometidas. Esse aqui é o fluxo de sarcopenia, então, o fluxo atual, né, de avaliação de sarcopenia, que ele prevê, né, uma triagem de sarcopenia, que é feita pelo SARC-F, é uma suspeita clínica, a avaliação de sarcopenia a partir da força muscular, e aqui a gente tem, então, um dos métodos que avalia a força muscular, né, que é o dinamômetro. Ele avalia a força de membro superior, então a da apreensão manual. Então, se eu tenho posso ter uma triagem, né, positiva para sarcopenia, que geralmente esse questionário SARC-F ele vai estar avaliando ali funcionalidades, né, de transferência, carregar peso, subir escada, enfim, um questionário simples, né? Simples, mas que vai exigir uma história, né? Então tem que ter uma anamnese, uma história junto com o paciente ou com o familiar. A avaliação a partir, então, da força muscular. Então, aqui eu tenho risco de sarcopenia. Aqui eu tenho sarcopenia provável, então, quando eu tenho uma força muscular reduzida. E eu tenho uma confirmação de sarcopenia quando eu tenho uma força muscular reduzida e uma quantidade também muscular reduzida. Que para eu saber se eu tenho, né, uma quantidade muscular, eu vou estar fazendo uso, então, desses parâmetros que eu mostrei anteriormente, né? Idealmente, ali, uma bioimpedância, né? Se eu não tenho, né, talvez uma circunferência da panturrilha, já também pode ser útil nesse sentido. Então, avaliação de força e de funcionalidade. Eu trago também o conceito aqui de fraqueza adquirida na UTI. Eu sei que às vezes causa um pouco de confusão, né? O que é desnutrição, o que é sarcopenia, o que é caquexia, o que é fraqueza adquirida na UTI. Alguns conceitos acabam se sobrepondo, né, de certa forma, mas aqui eu trouxe porque existe uma publicação, né, sobre os bundles do combate à fraqueza adquirida na UTI, publicado no Braspen Journal, né, que fala também que essa avaliação ela é multimodal. Então, uma avaliação de massa muscular, avaliação de força muscular, avaliação de mobilidade. Em relação à massa muscular, né, então proposta a partir de tomografia, a partir de ultrassom, a partir da bioimpedância, que foi o que a gente comentou até agora, né, que são instrumentos para avaliar massa muscular. A avaliação da força muscular, então, pela força do aperto de mão, que é a dinamometria, né, esse equipamento que a gente viu aqui, com proposta, então, de pontos de corte específico para pacientes críticos, né, então, bem menores do que para a população em geral. E a escala MRC, que também que é uma outra forma de avaliar, então, a força. E em relação à mobilidade, então, a proposta do score PERM, que é um score de mobilidade, então, do paciente crítico. Então, quando a gente fala, né, por que que eu mostrei, né, a tomografia, ultrassom, impedância, as medidas de circunferência, aqui a força do aperto de mão, porque essa avaliação nutricional, ela sempre vai ser uma composição do que a gente tem, né, então a gente vai fazer avaliação de vários parâmetros, vai ter um parecer, então, quando a gente soma, né, interpreta esses resultados. A gente pode fazer isso de forma isolada, né, com os parâmetros específicos, ou a gente pode fazer isso utilizando instrumentos mais já que vão agrupar essas ferramentas que estão validados, né, para a nossa população. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez já utilizem na unidade de vocês, né? A avaliação subjetiva global não é nada novo, né? É de década de 80, então, na proposta por Detsky, e os critérios Gleam, então, que são critérios mais atuais, né? Que também vão estar aumentando sua utilização ao longo do tempo. A avaliação subjetiva global, ela é uma ferramenta, então ela é um instrumento que vai agrupar, né, história do paciente, então uma história de alteração do peso, alteração no consumo alimentar, presença de sintomas gastrointestinais persistentes, alteração de capacidade funcional, a doença e sua relação com necessidades nutricionais.
Além disso, então, que é a história, ela vai também ter um olhar, né, sobre o exame físico, então, se esse paciente já tem sinais de desnutrição, e vai, então, a partir disso, né, ela é subjetiva, então, até tem versões pontuadas, mas ela é originalmente, ela é subjetiva, então a gente vai estar aplicando esse instrumento e chegando a uma conclusão, né, de um parecer, então, se o paciente é bem nutrido, moderadamente desnutrido ou gravemente desnutrido. O que que tem mais peso, né, na avaliação subjetiva global? A alteração no peso, então essa história de já ter chegado na UTI, por exemplo, com uma perda de peso, e uma alteração de consumo alimentar, então já ter isso antes da admissão, né? Isso vai fazer com que eu pese um pouquinho mais no diagnóstico dele, no sentido de desnutrição. Então, aqui na avaliação nutricional, né, a ASG, ela é um instrumento já pronto, né, validado, que eu vou aplicar e que eu vou ter um diagnóstico nutricional. O critério Glean, então, ele é um critério que foi proposto, né, em 2018, 2019, então, pelo grupo de trabalho. Ele tem várias etapas, né? Primeira é a triagem. Então, primeira etapa do critério Glean é justamente triar esse paciente, que pode ser feito pelos instrumentos que eu mostrei, né, como por uma ferramenta validada, né, então NRS ou Nutric, né, ou outras ferramentas de triagem. Depois ele vai passar por uma etapa de avaliação diagnóstica, então, que vai ser fenotípica e etiológica. O que que é o fenotípico, né? É como aquela desnutrição se apresenta, né? Os sinais. E a etiologia é o que que causa, né? O que que está implicado, né, naquela desnutrição. Depois, então, uma etapa que é de diagnóstico, então, se eu tenho esses critérios, e de severidade desse diagnóstico, então, se é uma desnutrição moderada ou grave. Primeira coisa, então, para diagnóstico, a partir do critério Glean, é entender esses critérios, né? O fenotípico e etiológico. Eu preciso ter um de cada, né, para poder ter esse diagnóstico, então, de desnutrição pelo Glean. Então, fenotípico, lembrando, né, que é como aquilo se apresenta. Então, assim, por uma perda de peso não intencional, aqui a gente tem a classificação, né, de severidade, um valor baixo de IMC, aqui também a gente vai ter referência específica para pacientes asiáticos, ou por um sinal de redução de massa muscular, né, avaliado por DEXA, BIA, tomo, eco. Se eu não tenho, né, nada disso, circunferência do braço, panturrilha, e também até a FAN como uma alternativa. Critério etiológico, então aquilo que ocasionou, né, que implicou naquela desnutrição. Inflamação, então doença, e aqui a doença crítica, o paciente já tem um ponto, né? E redução no consumo alimentar, então, ou uma redução na absorção, né, também dos alimentos. Então, aqui como causas e aqui como critérios que se apresentam, né? Então, se eu tenho um etiológico e um fenotípico, eu tenho um quadro de desnutrição. E aqui eu tenho também a severidade dessa doença, né, dessa desnutrição. Então, um estágio de uma desnutrição moderada, uma desnutrição grave, conforme a severidade aqui de perda de peso, grau de IMC e grau de severidade de redução de massa muscular. E aqui os critérios são aqueles critérios até que eu apresentei antes, né, para avaliação de composição corporal, que são utilizados, tá? Em relação ao exame físico, né, ele é algo que está sempre disponível, é aquela coisa de vai à beira-leito, destape o paciente, avalie, né, o que tu está enxergando de sinais ali de desnutrição. Tem alguns bem clássicos, né, então a gente fala de atrofia da musculatura bitemporal, atrofia da bola gordurosa de Bichat, aqui a gente pode também ter atrofia supra-infraclavicular, arcos costais, né, então bíceps, então sinais de perda de massa muscular, né, que o paciente já vê, então assim, ou que ele vai apresentando ao longo da internação. Eu tenho alteração de quadríceps, aqui também um exemplo, né? Então, que eu tenho um joelho já que fica mais, fica sobressalente, né? Tenho aqui eu já tenho uma presença de alterações visíveis aqui, de alteração de massa magra. Edema também é algo bem importante, a gente sempre avalia. Então, se eu tenho um peso da chegada, por exemplo, de 80 quilos, eu tenho um peso de 82 no final da primeira semana, eu não acredito que esse paciente ganhou massa muscular na primeira semana, né? É o oposto, né? Então, assim, esse peso, a gente sempre vai acabar descontando esse peso pro peso da chegada, né? Especialmente quando a gente tem essa presença de edema, né? De filtrado. Então, por isso também esse exame físico, ele é tão relevante, né? É o destape e avalie o teu paciente à beira-leito, né? Achei importante trazer também, né? Que vai estar relacionado com a terapia nutricional, então a avaliação de perfusão de extremidades, então já é algo que também sempre esteve disponível, não é nada novo, mas a gente entende, né, que esse paciente que está com uma perfusão ruim, né, que a gente tem várias formas de avaliar isso, a beira-leito, então, paciente com moteamento, paciente com uma perfusão ruim de extremidades também, ele vai evoluir mal também em termos de nutrição, né, então,
Aqui é um estudo que a gente publicou e também mostrando, né, que aquele paciente que melhora a perfusão nas primeiras horas, aqui foi só com choque séptico, o paciente que tem melhora dos parâmetros de perfusão, ele tem uma melhor tolerância à dieta. Então, é algo que a gente sempre achou que sim, mas a gente avaliou, né, nesse grupo de pacientes e, de fato, né, a gente tem relação entre as coisas, né, perfusão de extremidades e terapia nutricional. Então, a gente inclui sempre, né, nas aulas também um exame físico direcionado para uma perfusão, para entender ali nisso se é hora de iniciar a terapia nutricional, se daqui a pouco é hora de parar a terapia nutricional, como é que tá nesse sentido, né? Então, também é algo importante. Em relação a proteínas séricas, né, a gente acaba direcionando assim para não utilizar na fase aguda da doença, a gente entende que a síntese ela vai estar direcionada para a proteína C reativa, né, para inflamação, pró-inflamação. Mas a gente pode considerar na fase crônica da doença crítica, então, eventualmente, uma proteína com uma meia-vida mais curta, né? A gente pode estar utilizando ao longo do tempo isso, né? Ao longo da internação. Então, tem aquele paciente mais agudo, mas tem um paciente mais crônico e, eventualmente, o paciente que está mais já estabilizada a questão da inflamação e que ele continua crônico, a gente consegue usar uma proteína de meia-vida mais curta, não é também contraindicado. Em relação ao balanço nitrogenado, ele é algo que é dispendioso, né, em relação a tempo de equipe, mas também ele ajuda a entender a questão do catabolismo proteico desse paciente. Aqui eu coloquei um exemplo, né, como é que a gente faz. Então, o balanço ele vai ser entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. Um exemplo de um paciente, então, que interna para AVC hemorrágico, 60 anos, ele está recebendo 110 gramas de proteína pela dieta e está excretando, né, 32 gramas, então, de ureia. Tem uma continha que a gente faz, então, né, de conversão. Então, nitrogênio ingerido a gente divide por 6,25, convertendo, então, proteína em nitrogênio. Depois a mesma coisa para a ureia urinária. E aqui a gente acrescenta perdas insensíveis, aquilo que a gente não está conseguindo medir, né, na urina. Então, que a gente pode ter, e isso pode ser maior, porque ele paciente tem lesão por pressão, tem algum exsudato, né, então está perdendo mais proteína. E a ideia, então, é que a gente consiga ter um balanço nitrogenado neutro, um pouquinho positivo. Então, assim 0 mais 2, né? Se a gente puder ter um balanço positivo, é melhor. Eventualmente, a gente não vai conseguir ter isso. Eu já tive pacientes, assim, no politrauma, queimados, que tu acompanha o balanço, mas tu acaba não atingindo, porque não adianta, né? Tu oferecer um aporte tão grande de proteínas. Na verdade, o que tu tá vendo é a evolução é de talvez uma redução de catabolismo ao longo do tempo, mas tu consegue ter essa ideia também pelo balanço, ele pode ser interessante em alguns grupos mais selecionados. Em relação à adequação da dieta, então, ela também é um item que integra, né, a avaliação nutricional. A gente vê historicamente, né, vários estudos que mostram a adequação da dieta, tanto via oral, né, quanto interal. Ela é baixa, né, então aqui o que a gente entende como bom seria 80%, e a gente não consegue isso, né, isso tanto via oral quanto via interal. E como é que a gente avalia isso, né? Via interal, a gente avalia o volume prescrito versus infundido. Então, quantos ml eu prescrevi, quantos ml eu administrei. A ideia é que eu tenha uma adequação de pelo menos 80%. Via oral, a gente tem alguns cartões que pode utilizar, então, em termos de pratos, né, que são muito fáceis de manter isso junto com a equipe, né? A equipe de enfermagem sinalizar o que o paciente está aceitando, né? Toda a equipe que estiver envolvida, mas, enfim, eu posso auxiliar nessa marcação, né? Então, de 25%, geralmente, né? 50%, 75%, a gente vai estar indicando também suplementação, enfim, se for um paciente com via oral, conforme essa aceitação. Algumas instituições também dispõem de controle de ingestão, que é super bom, uma ferramenta ótima para calcular exatamente quanto o paciente está ingerindo, né? Ter uma ideia melhor de transição de dieta também. Então, são ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, em resumo, né? Então, essa aula de avaliação nutricional, qual é a ideia, né? Que a avaliação nutricional, ela responda, né, algumas perguntas, então, que ela possa nos ajudar a entender quem é o paciente que está sendo admitido, como é que ele está evoluindo ao longo do tempo, né, das semanas de internação. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui, de tudo que eu falei, né, o que a gente tem que tentar fazer, né? Então, pesar o paciente, se eu tenho aqui uma balança, ótimo, se eu não tenho, o Eleve é uma opção, né? Se eu não tenho nada, talvez eu possa medir o paciente, eu tenho equações para estimar peso, elas vão ter um erro, né? Eu também tenho as medidas que podem ter alteração, mas é porque a gente tenha uma medida para acompanhar, né? Se a gente não mede, a gente não consegue intervir. Então, que a gente tenha o peso desse paciente, algo que é muito fácil, que é a circunferência também, que a gente faça circunferências. Se eu tenho ultrassom à beira-leito, eu posso estar acompanhando, então, essa massa muscular ao longo do tempo. Quando eu conseguir avaliar a força, também é algo bem importante, bem interessante de ser utilizado.
e que eu faça exame físico, né? Exame físico está sempre disponível e também vai estar direcionando uma intervenção. Lembrando sempre, né, que aquilo que a gente enxerga, então o exame físico, o próprio ultrassom, né, e isso também vem no estudo do Pucciari, que eu mostrei no início, que ele fez, né, a avaliação, então, de ultrassom, de proteína marcada, de biópsia, né, o que a gente enxerga no ultrassom ou no exame físico é muito pouco em relação a tudo que está acontecendo no músculo do paciente. Então, se a gente enxerga o paciente tem uma perda de 10% diária, né? Isso é muito mais de aminoácido, de proteína que ele perdeu no músculo realmente. Então a gente enxerga atrasado, né? Então que a gente possa ser mais proativo também nas avaliações e nas intervenções. É isso. Obrigada. Olha, muito obrigado pela excelente apresentação. Acho que deu para passar sobre os principais temas aí que a gente precisa conhecer sobre avaliação nutricional, né? Eu vou pedir para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, podem aproveitar e enviar. Enquanto o pessoal pensa aí, no QIA, tá bom, pessoal? Olha, uma dúvida sobre. Você falou de vários instrumentos, né? Assim, eu acho que é importante, assim, no dia a dia, quais que seriam os mais importantes? Assim, eu tenho para mim que o NRS é a ferramenta de screening, aí você tem que fazer uma avaliação mais formal, você falou da avaliação subjetiva global e Do Glean. do GLIM, Uhum. e dos instrumentos de propedêutica mais avançado, o que que você acha que, assim, dos mais disponíveis, o que que a gente deveria utilizar, o que que faz sentido na prática, assim? Só para me corrija se eu estiver errado aqui É. com o raciocínio, mas eu acho que os intensivistas, às vezes, eles passam batido nisso porque o paciente está entubado, ventilação mecânica, entende que é alto risco e pronto, né? Então, queria te ouvir a respeito disso. Eu gosto de valorizar muito a história, né? Eventualmente a gente não tem essa história porque a gente não tem a família, eventualmente, na chegada, né? Mas a gente consegue investigar isso ao longo da internação, nas visitas, então é importante entender. Porque às vezes não é aquele paciente que tu tá enxergando que pontualmente, né? Ele já tem uma história de meses sem se alimentar direito, é um idoso que não tá conseguindo mastigar bem, é um idoso que tem uma disfagia, já que ele tava perdendo peso, que também tem uma disfagia, que aquilo ali já vem se arrastando há muito tempo. Né? Quando a gente fala em triagem, né, a gente não fala assim começar antes da hora, dieta, a gente só fala que talvez não dê para esperar tanto, né? Porque muitas vezes a gente, até um paciente com obesidade, que é muito comum, né, de se entender que ele possa esperar porque ele tem uma obesidade, isso não é verdade, né? O paciente perde muito músculo. Então, essa história eu acho ela muito importante de ser trazida. É difícil, às vezes, de ter isso na chegada, mas quando a gente consegue conversar com a família, tu descobre muita coisa, então eu acho importante. O básico, eu diria, assim, peso, né? Apesar de todos os pesares, o peso é importante. Circunferência, fita métrica é a coisa mais fácil de a gente fazer, então, que a gente faça peso, que faça circunferência. Ao longo do tempo é interessante, a gente refaz isso, entende o comportamento, né, do braço. Então, se o paciente não está demasiado, ele tem uma redução de massa muscular ali, a circunferência do braço está reduzindo, ele está perdendo músculo, ele está perdendo peso, né? A gente está enxergando ali. Mas aí, eventualmente Uhum. a gente enxerga atrasado, né? Por isso que eu falo assim do exame físico, tu vai ver quando o paciente eventualmente está infiltrado, ele perde aquele volume todo, e quando tu vê, ele está absolutamente desnutrido, né? Então, por isso que é Uhum. uma soma de métodos, assim. O que que a gente costuma fazer, né? Peso, circunferência, a gente faz a triagem, a gente faz a ESG, né? A gente usa a ESG na instituição. Mas a gente tá querendo usar mais o ultrassom, assim, a gente em algumas iniciativas já usa, ainda muito pesquisa, né, assim, mais até, Uhum. que é bom, na verdade, tu faz, tu acompanha aquele paciente, né, mas assim, ainda não amplamente, mas é o método que ele tá ali, que todo mundo utiliza ultrassom, né, para várias coisas na UTI, então talvez para isso, medir o paciente quando Uhum. chega e acompanhar ele em 7 dias também é interessante, né, eu vi que ele perdeu 10% de área, ele perdeu 10% de área, e é o que o estudo mostra, né, aquele estudo clássico que eu trouxe, ele mostra em 7 dias uma perda de 10% na área do reto femoral. Então, a Uhum. gente não vai assistir isso acontecer, né? Então, por isso esse link dessa aula com a aula da Liane, né, que vem, porque é isso, assim, a avaliação, a terapia, a reavaliação, e a gente vai fazendo isso junto para poder guiar da melhor forma, né? Então, eu vou repensar a minha estratégia. Então, não precisa ser nada tão complexo se eu não tenho, né? Se eu não tenho como fazer atomo para avaliar massa, daqui a pouco eu tenho ultrassom, eu tenho uma BIA, e assim também a gente, a Biva não é muito usada a beira-leito, mas talvez a gente aprenda a usar ela mais para ver como é que o paciente caminha também na distribuição de massa magra ali, de celularidade, enfim. Uhum. Mas eu diria para ficar com bem feito os instrumentos que a gente tem, né? Então,
É, os mais básicos, fazer uma ferramenta de fazer triagem bem e feito, com eu, segmento. eu, eu acho que a triagem também é importante, porque hoje em dia, especialmente, alguns hospitais têm um critério de admissão em UTI mais amplo, né? Então, você pode ter um Uhum, paciente admitido em UTI que não é de alto risco também, né? Então, se for uma sim. UTI, sei lá, um pós-operatório letivo que não é gastrointestinal, isso pode acontecer, né? Então, Uhum. aí talvez aí não precise isso para a segunda etapa. E eu queria aproveitar duas perguntas que eu acho que são importantes aí também. Você falou da avaliação de albumina, pré-albumina, etc. Eu acho que esse é um ponto que gera muita discussão na prática Uhum. e às vezes até motivo de discussão assim entre equipes mesmo, tá? Porque às vezes o paciente pede, vamos fazer uma albumina para ver como é que está o estado nutricional do paciente. E o conceito que, pelo menos eu tenho, acho que você reforçou isso, é importante que a gente entenda que a albumina, na verdade, é um reagente de fase aguda também, então hipoalbuminemia marca doença crítica, não necessariamente desnutrição, né? Não sei se Isso. isso bate. Na fase Tá bom, e aguda é aí? isso. É. Uhum. Perfeito. Então, acho que esse é um Talvez conceito assim. importante para reforçar para quem está começando, sabe? Porque às vezes, vai, a albumina de 2,5 não quer dizer que o paciente seja ou esteja desnutrido naquele momento, né? Necessariamente. Né? Sim, sim, isso na verdade é a síntese toda proteína, vai ser de proteína de fase aguda, né, positiva, então acaba que a gente vai ter uma redução de albumina que não vai ser causada pela desnutrição do paciente. A gente usa albumina em outros cenários, né, a gente usa eles no ambulatório, no pré-operatório, recuperando o paciente, aquela meia vida de 20 Perfeito. dias, tu consegue ver ali um aumento de 10% a cada 10 dias que tu refaz ali, 20 dias, né, então um caminho Ah, longo, legal. assim, para tu ver o impacto da intervenção, mas tu pode usar. Agora, aquelas proteínas de fase de meia-vida ali mais curtas, né, para albumina, transferrina, talvez uma fase que não é, que eu já tenho ali uma PCR mais estabilizada, um paciente mais crônico mesmo, daqui a pouco, não é que não Talvez dê para posso utilizar. usar, mas a albumina em si, na fase aguda, não, mas assim, uma Tá, meia-vida mais curta, numa fase mais crônica, enfim, também é uma perfeito. opção, né. Tá bom. E a última pergunta, não sei se o pessoal mandou, mas sobre o Nutric. É, Na prática, você utiliza o Nutric porque ele acaba sendo, eu não sei, eu acho que ele é muito. É um dia de internação no hospital. Assim, os critérios deles são, eu entendo que são bem sensíveis, assim. Então, eu queria te perguntar como que fica o Nutric na prática, se a gente precisa aplicar ele ou não, ou se eu fazer uma outra ferramenta de triagem, um NRS, por exemplo, com avaliação nutricional definitiva é melhor. A gente acaba usando a NRS porque é a ferramenta do hospital todo, né? Então a gente usa a mesma ferramenta no hospital, na UTI. Mas a gente entende que tem um ponto de corte ali da NRS melhor, né? Já para críticos, e acaba entendendo que tem um alto risco ali na NRS e fica com essa ferramenta. O Nutric Tá, eu já usei em outra instituição que eu trabalhava e que daí a gente tinha que fazer o Apache, tinha que fazer o Solve para depois fazer o Nutric. Então essa era a dificuldade prática de fazer a ferramenta. Ela exigia duas ferramentas anteriores, né? Que não era a ferramenta que o hospital usava. Então o hospital não usava Apache, né? Então na verdade eu tinha que fazer, a equipe ajudava, enfim, fazia, mas então ele ficou um pouco não tão prático assim, né? Mas ele é uma ferramenta que vai perfeito. estar considerando muito a severidade da doença. Então ele acaba tendo essa limitação, essa crítica, né? De que ele avalia disfunção orgânica, não necessariamente nutrição. Não, mas ali ele vai Perfeito. considerar, quando eu falo ali em dia de internação, como a gente sabe que o que mais acontece é a desnutrição no hospital, né? Eu estar internado no hospital antes de ir para a UTI já é um fator de risco para desnutrição. Por quê? Porque já deve ter uma história ali de não estar comendo bem, perder um pouco de Uhum, peso, né? Então, por isso, assim, pelo menos um dia só, né? Parece pouco, né? Realmente, mas uhum, essa que é a utilidade daquela informação ali, daquele item, né? Então, a minha resposta é, eu não uso na minha instituição, né? Na anterior, sim, já usei, mas a utilização exigia um trabalho um pouco maior, né? Porque realmente tinha que uhum, fazer ferramentas. Mas aí, quando a equipe colabora, já tem aquilo ali mesmo, né? Tem algumas propostas de usar o Sofa no lugar do Apache também, que facilitaria um pouco mais a uhum, aplicação. O Sofa, desculpa, o SAPS, né? No lugar do Apache, uhum. então facilitaria um pouco mais a aplicação. Então, é ter um olhar sobre o paciente quando ele chega ali em triagem, né? Que pode ser pela ferramenta ali que foi escolhida pela instituição, né? Ou considerar que esse paciente, então, 48 horas, ele vai ter um risco já, que é o que a ESPEN recomenda e tá ok, né? Fazer assim. Então, são essas várias formas, assim, de fazer. Em relação à avaliação, né, acaba que tem a SG também, tu tem, às vezes, esse movimento de toda a instituição usa uma ferramenta, então na UTI fazer diferente, depois, né, o paciente transita no hospital, então acaba que escolhe uma ferramenta que é validada, e no caso a SG é uma delas, então a gente faz, só que eventualmente na chegada tu não consegue aplicá-la tão bem, né, tu precisa da família, então, assim, tu faz triagem, espera um pouquinho, faz avaliação,
O Glyn, Uhum. eu não usei, não uso na prática, em trabalhos já, né, em pesquisa. Tem uma instituição aqui bem forte também aqui de Porto Alegre também, que usa o Glyn, né? E também elas têm uma boa experiência de uso dessa ferramenta, então também é uma opção. As duas parecem bem ok, né, assim. E o Glyn vem sendo Uhum. mais usado, né? Então o uso dele provavelmente vai aumentar nos próximos anos, né? Então isso é uma vantagem também. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o Green é uma coisa que o pessoal ficar de olho aí nos próximos desenvolvimentos, né? É, não tem ascensão, Bom, com certeza. Bueno, eu vou te agradecer. Eu vou dar seguimento aqui, chamar a Liane. Se você quiser ficar conosco, fique à vontade, mas também se Tá, com precisar certeza. sair, Assistindo a Liane um te tempo agradeço aí depois. Obrigada. te agradeço muito pela participação, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Uhum. Agora eu vou chamar então a Liane. A Liane é nossa colega também intensivista. A Liane também é nutróloga e atualmente atua como chefe do serviço de terapia nutricional lá do Hospital AC Camargo Cancer Center, onde ela fez o doutorado dela relacionado ao paciente oncológico aí. Liane, é um prazer tê-la conosco. E a Olá, Liane vai falar para a gente sobre terapia nutricional integral, né, Liane? Para dar o bisu aí para o pessoal. olá, obrigada pelo convite. Parabéns, Ellen, pela sua aula, muito, muito boa. Acho que muito didática também, né? Para a gente aqui que né, tá vivendo muito a terapia nutricional, foi muito boa. Bom, vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Vejo sim. Uhum. Tá. Bom, beleza. Então, vou começar aqui e depois no final a gente abre para as perguntas. E a gente vou puxar muito do gancho aí da aula da Wellen, porque realmente essa questão da triagem, né, do paciente crítico e do diagnóstico nutricional é um pouquinho mais difícil na UTI, né? A gente fica com ferramentas muito limitadas e acho que a gente acaba tendo que usar várias ferramentas combinadas para a gente ter um melhor aí segmento do paciente crítico. Bom, esses são meus conflitos de interesse. Então, entendendo o que acontece com o paciente crítico, a gente sabe que quando a gente tem um processo de sepse, de um pós-operatório em que o paciente fica inflamado, a gente tem um alto grau de catabolismo. E o que isso impacta na terapia nutricional? A gente tem uma mobilização importante das nossas reservas, especialmente do nosso glicogênio, e ele acaba em 24 a 48 horas. Então, eu tenho a mobilização do glicogênio hepático e do glicogênio muscular, e a gente tem um aumento dos hormônios contrarregulatórios, que fazem com que a gente tenha mais glicose no nosso sangue, e por isso que aumenta muito a resistência insulínica. E é por isso que um paciente crítico pode estar hiperglicêmico, mesmo não sendo diabetes. Então, a gente tem um aumento de ADH, glucagon, cortisol, catecolaminas, que fazem lipólise, proteólise e essa mobilização toda para a gente fazer com que o paciente tenha substrato energético para se defender. E essa resposta acontece, então, no trauma, na sepse ou em outras situações críticas. Geralmente, essa resposta ela é muito maior nas primeiras 48, 72 horas. E é por isso que cada vez mais a gente discute nutrir menos o paciente nesse começo e progredir a meta dele depois. Como eu comentei, então, nessas primeiras 72 horas, essa produção endógena de energia ela é muito alta. Então, se eu der muita comida nesse comecinho, eu faço um overfeeding. E a gente já viu na terapia intensiva que tudo que é em excesso é ruim para o paciente. Se eu dou excesso de volume, se eu dou excesso de volume corrente, se eu dou excesso de terapia nutricional, a gente já viu ao longo da linha do tempo aí da terapia intensiva que isso prejudica o paciente e traz desfechos piores. E como a Ellen falou, o paciente pode perder até 10% aí da sua massa muscular em uma semana, dentro da primeira semana de UTI, e é por isso que é importante a gente encontrar uma ferramenta possível, né, dentro da UTI, dentro da rotina de avaliação de massa muscular. Pacientes queimados podem perder até mais, em torno de 1 quilo de massa magra por dia. Esse paciente que perde massa muscular, ele recupera
às custas de gordura e uma massa magra não funcional. Então, hoje, além de quantidade de músculo, né, que a gente mede, a gente avalia muito estudar a qualidade. Se esse músculo ele é substituído por gordura, mesmo ele tendo um tamanho normal, a função dele está prejudicada. E esse estado de catabolismo ele pode persistir por até 2 anos dessa deshospitalização, o que dificulta a recuperação do paciente para voltar às suas funções habituais depois que ele saiu da UTI. Aqui nessa figurinha, então, quando o paciente tem sepse, vejam o consumo muscular do diafragma, que é muito maior do que num paciente não séptico. E tem várias coisas que prejudicam o músculo na UTI. Então, o imobilismo, a nutrição insuficiente, por ele ter um jejum prolongado, essa proteólise, né, que é fisiológica, citocinas, interleucinas, a fragilidade que o paciente já tem prévia, por exemplo, o paciente idoso, resistência à insulina, resistência anabólica e esses hormônios catabólicos que eu comentei, ADH, cortisol, glucagon e essas catecolaminas. Então, isso leva a uma perda de massa muscular na UTI, sarcopenia e uma fraqueza muscular adquirida na UTI. E a gente sempre tem aquela dúvida, que eu acho que isso, além da albumina aí que o Bruno comentou, que é uma dúvida, né? Ah, como é que eu vou usar a albumina dentro da UTI? Que é muito difícil pensar em albumina como uma proteína de marcador, como um marcador de nutrição, né, num paciente inflamado. Tem a história do soro de manutenção. Ah, o paciente está em jejum. Será mesmo que eu preciso deixar um soro de manutenção? Então, o guideline da ESPEN, ele coloca que a gente deveria ofertar em torno de, no máximo, em torno aí de umas 120 gramas até 150 gramas de glicose por dia. Mas tem alguns estudos que têm uma interrogação se realmente a gente tem que dar essa glicose porque o paciente está produzindo. Então, se eu ofertar um soro de manutenção, lembrar não exceder essa quantidade de glicose e pensar que muito do que a gente dá para o paciente, droga vasoativa, antibiótico, sedação, ela pode já estar diluída no soro glicosado. Então, a gente não precisa fazer aquele soro lá, aquele 1000 de 12 em 12 dentro da UTI. Acho que a gente pode monitorar a glicose e entender se esse paciente precisa desse tanto, né, de líquido aí misturado com a glicose. Como a Wellen comentou na aula dela, então a gente faz uma triagem do paciente 24 a 48 horas. O NRS não é uma ferramenta perfeita, mas é a mais utilizada. O Nutri, que é uma ferramenta muito mais de estudos, porque se a gente for olhar, ele não tem nada de nutricional. O Nutri, que ele acaba sendo muito um score associado a prognóstico, né? Porque ele leva em conta SOFA, Apache. E a gente define o risco nutricional. Então, se o risco é alto, o NRS maior que 3, Nutric maior que 5, a gente tende e deve iniciar a terapia nutricional quanto antes. O guideline da ESPEN, especialmente o de UTI, coloca que se o paciente está na UTI há mais de 48 horas, ele já deve ser considerado de risco. E aí as nossas vias, né? A mais fisiológica é a oral, seguida da enteral. Se o paciente não pode se alimentar pelo TGI, a gente pensar na parenteral. E por último, eu vou pensar numa parenteral suplementar depois de uma semana de UTI. A gente nunca vai dar a parenteral suplementar precocemente. Em relação à enteral, a gente tem as vias de acesso, então posso passar uma sonda nasoenteral, essa sonda pode ficar em posição gástrica ou pós-pilórica, pós-ângulo de Treitz, lá embaixo, né, mais jejunal. Eu posso ter uma sonda de gastrostomia, que geralmente a gente pede quando o paciente fica com mais de 4 a 6 semanas, né, de previsão de sonda nasoenteral. E a sonda de jejunostomia, muito utilizada em situações em que o paciente tem cirurgias prévias, retirou o estômago ou tem alguma obstrução, uma obstrução tumoral, geralmente nunca vai ser a primeira escolha. E hoje, cada vez mais, a gente vê, né, as sondas trelúminas. Essa aqui é uma sonda que ela é considerada aí de 3 vias, mas ela tem 2 vias, uma via ela vai em posição pós-pilórica, que a gente passa por endoscopia, e a outra ponta dessa sonda, ela fica em posição gástrica, o que permite drenar o estômago e fornecer uma alimentação a nível pós-pilórico, a nível jejunal. A terceira via dela, por ela se chamar trelúmina, é essa via mais grossinha, branca aqui em cima, que é o respiro. Na verdade, é uma via mais para entrar o ar, para fazer com que haja um mecanismo aí de drenagem, né, gravitacional.
E qual a melhor posição da sonda? Então, a gente pensa assim, será que essa sonda tem que estar pós-pilórica? Será que essa sonda pode estar gástrica? A melhor posição da sonda é a sonda passada, é a gente pensar em iniciar a dieta mais precoce, porque não tem, assim, superioridade entre gástrica, pós-pilórica, o ideal é a gente passar essa sonda. Se eu tiver pacientes com risco de aspiração maiores, aí eu posso até pensar numa pós-pilórica, mas para quase todo mundo a gente já vai passar a sonda libera-leito, começar a dieta mesmo em posição gástrica. Os estudos, na verdade, em relação ao posicionamento de sonda, eles não mostram uma superioridade em redução de pneumonia aspirativa e tal. Tem algumas meta-análises que mostram que a dieta pós-pilórica ela pode ter uma tolerabilidade um pouco maior. Mas se o paciente está com a dieta gástrica e está tolerando, segue o jogo, né? O paciente continua lá com a sua dieta e vai para a meta calórica, então não teria esse problema. O problema de eu pensar numa pós-pilórica ou jejunal é que eu preciso de uma endoscopia, o endoscopista não está disponível 100%, né, do tempo no hospital, isso também aumenta o custo, e aí seria um procedimento desnecessário para o paciente, né, traz riscos também. A dieta enteral, ela deve ser iniciada em 24 a 48 horas de UTI, então isso aí tem vários estudos, meta-análises mostrando uma associação com redução de mortalidade. Vamos lembrar que os estudos de nutrição a gente não tem muito como conseguir causa e efeito, né? É muito difícil entender que a nutrição causou ou não a mortalidade sozinha num paciente tão complexo, mas associando aí, a gente, quando começa uma dieta enteral precoce, a gente reduz a mortalidade. Então, o paciente tem o trato gastrointestinal funcionante, se ok, a gente vai passar essa sonda por beira-leito ou endoscopia, fazer um raio-x de controle. Lembrar que o raio-x de controle ele deve ser feito mesmo se essa sonda foi passada por endoscopia, né? Porque corre o risco dessa sonda se deslocar à saída do aparelho, do endoscópio, e iniciar a dieta enteral precoce em 24 a 48 horas. Se esse paciente não tem o TGI funcionante, se ele é baixo risco nutricional, eu posso aguardar até 3 a 7 dias. Se ele é alto risco nutricional, eu tenho que iniciar uma nutrição parenteral mais precoce. Quando eu não vou iniciar ou interromper a terapia nutricional? Quando o paciente estiver instável, quando ele tiver uma dose de droga crescente e que a gente tem uma situação de má perfusão, como a Wellen comentou ali, o score de Moulton. Na fase inicial da ressuscitação hemodinâmica, se essa droga está aumentando, o paciente está mal perfundido. Acidose, hipoxemia refratária, glicemia não controlada, distúrbios eletrolíticos e sangramentos não controlados. Má perfusão tecidual que a gente vai inferir ali na má perfusão periférica, né? Essa hipoperfusão sempre com base em sinais clínicos e avaliação no beira-leito. Lembrar que a droga vasoativa ela tem um efeito no trato gastrointestinal, então especialmente a dopamina e a vasopressina, elas são drogas mais vasoconstritoras que causam mais redução de fluxo esplâncnico. A epinefrina também. A noradrenalina, se o paciente estiver bem ressuscitado hemodinamicamente, a depender da dose, aí ela pode causar até um aumento do fluxo sanguíneo, mas numa dose mais alta, a gente percebe que há uma redução aí do fluxo, então cautela em doses altas de noradrenalina. E a dobutamina acaba ajudando, né, melhora o débito cardíaco, melhorando essa perfusão. Quando eu tenho um paciente em choque, eu tenho redução do fluxo sanguíneo para a mucosa, alteração da motilidade, disfunção da barreira do TGI e translocação bacteriana. E aí, esse estudo aqui é bem interessante, porque ele avalia o impacto da droga vasoativa no TGI, né? Então, eles mediram essa proteína, essa IFA-BP aqui, e quanto mais droga vasoativa o paciente tinha, mais o intestino produzia essa substância, o que teve uma associação com um efeito deletério, pensando em perfusão intestinal. Então, aqui nesse estudo, foi bem interessante, porque a gente entendeu um corte de 0,33 microgramas quilo minuto como um valor de acender aí um alerta, né,
para essa perfusão intestinal, e talvez doses de droga muito acima disso tragam prejuízo na nutrição do paciente, talvez a gente tenha que esperar. Esse outro artigo aqui falando sobre intolerância à dieta enteral na UTI, pacientes com uso de drogas vasoativas, né, de catecolaminas, isso faz com que a gente tenha uma lentificação do esvaziamento gástrico e um aumento do risco desse paciente ter um aumento do resíduo gástrico e intolerância do TGI. Aqui com 52 mil pacientes, eles avaliaram o efeito da dieta enteral precoce, né, pensando na droga vasoativa, e baixa dose de droga, menos de 0,1 micrograma quilo minuto, tiveram associação com menor mortalidade, quando a gente tinha uma dieta enteral precoce, de 0,1 a 0,3 ainda, mas acima de 0,3 não teve diferença de mortalidade e aumentou o risco de complicação. Então, acho que o 0,33, o 0,3 pode ser a nossa dose aí de droga para a gente acender um alerta vermelho de iniciar ou não essa nutrição. E aí, como a gente pode estabelecer uma conduta nutricional segura, como a Wellen também comentou, avaliar o nosso paciente. Então, pressão arterial, entender se ele está em choque ou não, avaliar essa dose de droga e pensando num corte de 0,33 por esses estudos, mas também não olhar só isso, olhar outras coisas, lactato, saturação de oxigênio, um tempo de enchimento capilar, o score de Mottl, né, que é bem utilizado. Eu lembro que quando eu estava na residência, um dos professores sempre falava muito, né, de olhar o joelho do paciente, se o joelho estava quente, se tinha alguma alteração de perfusão ali, e o TGI, avaliar, tentar inferir essa avaliação de perfusão aí. Quando a gente olha os guidelines, a gente vê que seria seguro, né, a gente iniciar uma dose de uma dieta enteral aí, num paciente, né, numa dieta trófica, em torno de 10 a 20 ml hora, e observar caso ele tenha algum sinal de intolerância, estabilidade hemodinâmica, e avaliar essa microperfusão tecidual. Então, acho que isso, assim, é um ponto bem importante da nossa aula para a gente mesmo ter uma avaliação no beira-leito, né? Se a gente tivesse uma creatinina do intestino, seria muito mais fácil, mas a gente não tem. Em relação à dose de droga, a dieta a gente considera ela full, né? A dieta normo-prescrita e normocalórica, quando a gente dá 80% a 100% da dieta. Uma dieta hipocalórica ou underfeeding permissivo, que é o que a gente vê em alguns estudos, a gente viu no Calories, a gente viu em alguns outros estudos esse conceito aí do underfeeding permissivo, que é quando o paciente recebe 50% a 70% da meta. E a dieta enteral trófica seria 10% a 20% da meta, em torno de 500 calorias por dia ou 15 a 20 ml hora. Pensando em alguns estudos aí famosos, né, de dieta trófica versus plena, a gente tem o EDEN Trial, que acho que muita gente já conhece. Ele foi um estudo multicêntrico em 44 UTIs, em que eles avaliaram 2 grupos de paciente, aí quase 1.000 pacientes. Um grupo recebeu dieta trófica por 1 semana e um grupo recebeu dieta plena, que foi aumentada de 6 em 6 horas até a meta. Obviamente, o grupo que recebeu dieta plena recebeu mais calorias, mas não houve uma diferença entre desfechos, como tempo de ventilação, mortalidade e desenvolvimento de infecções na UTI. Um outro estudo que a gente também, né, é bem famoso aí, é o estudo do Arábia, aí, que avaliou o underfeeding permissivo. Então, também eles pegaram a dieta padrão e compararam com uma dieta hipocalórica de 50% a 70% da meta, e também não teve diferenças em infecção, mortalidade, tempo de ventilação e outros desfechos de UTI, inclusive tolerância à dieta e diarreia. Mas o que a gente percebe nesses estudos
é que ambos os grupos, eles receberam um pouco menos de dieta do que as metas propostas, o que a gente sabe que é muito difícil a gente fazer que o paciente receba toda a meta que a gente planejou. E mais ou menos a meta calórica foi diferente, mas a média proteica desses grupos foi bem parecida. A resposta, né, para saber assim se eu posso iniciar uma dieta interaltrófica e manter essa dieta por uma semana, se eu tenho que chegar logo na meta, condiz em selecionar os pacientes. Então, a gente lembra que na época da pandemia, né, muitos pacientes com Covid, com disfunção respiratória, a gente teve um pouco mais de cautela, de progressão de dieta, pensando também aí no Éden, né, que foram estudos, foram pacientes com lesão pulmonar, mas acho que vale a pena a gente entender se o paciente é de alto risco nutricional, ele tolera a dieta, por que eu vou deixar essa dieta trófica por uma semana? Esses estudos de nutrição, todos eles têm viés positivos, viés negativos, nem vou me ater a isso, mas acho que vale a pena a gente ter esse senso crítico. Se o paciente tolera, eu tentar atingir as metas, se ele não tolera, eu tentar manter ali essa dieta trófica e tentando aos poucos progredir, e aí não deixar o paciente em jejum. Hoje a gente fala muito na progressão em rampa, né, no ramp-up, na progressão da meta nutricional, e acho que isso é importante, porque lembra aqui que nos 3 primeiros dias a inflamação é alta, a produção endógena de glicose é alta, e após o 4º dia esse paciente já está defervescendo aí, né, desinflamando, entre aspas, do seu processo de resposta metabólica ao trauma. Pensar que a gente começa aí com 25% da meta, 50%, 75%, no 4º dia atinge a meta, e essa meta não pode ser fixa, né? Até mesmo a Ellen comentou de reavaliar esse paciente, a reavaliação nutricional é importante, e a progressão das metas ao longo da reabilitação, ao longo da jornada desse paciente dentro do hospital, para que não seja nada crítico e fixo. Eu convido depois vocês a lerem aqui esse estudo de 2023, aquele da Critical Care, que é como evitar de fazer mal para o paciente, né? A diferença aí dos pontos de vista do intensivista, do nutricionista, né? Do pesquisador, de outros profissionais envolvidos aí na terapia intensiva. O que eu devo fazer, né? Então, evitar uma nutrição enteral muito precoce, então naquela fase em que o paciente não pode ser alimentado, em que ele não está ressuscitado, que ele está num choque, que ele está mal perfundido. Evitar de dar um excesso de proteína e excesso de caloria numa fase muito precoce, né? A gente tem aí alguns estudos que mostram que esse malefício, né? Da gente dar muita proteína e muita caloria no começo. Monitorar a síndrome de realimentação e evitar o overfeeding, o excesso de caloria nas primeiras semanas. Então, talvez setar aí de 70% a 100% da meta. Tem o estudo de 2016 do Zussman, que ele coloca os 70% como sendo um alvo aí dentro das curvas de evitar o overfeeding e evitar o underfeeding como um valor mais ideal. E monitorar o TGI, porque a disfunção do trato gastrointestinal é bastante prevalente na UTI. O que eu posso fazer? Iniciar uma dieta enteral com baixa dose, progredir essa dieta progressivamente, individualizar essas metas depois de 3 a 5 dias e ir aumentando, né, na rampa da nossa meta nutricional, e individualizar essa terapia e acho que pensar em coisas mais específicas. Hoje em dia a gente não tem calorimetria disponível, mas eu vejo que é uma coisa que vem aumentando nos hospitais ao longo do tempo, e isso pode nos ajudar aí também a fornecer metas mais individualizadas para o paciente. Então, aqui, depois eu posso deixar esses slides para vocês, mas a gente tem estudos, né, do underfeeding permissivo, de começar a dieta com baixa dose e a dieta full, e aqui tem mais ou menos a linha do tempo aí desses estudos para vocês. Então, acho que a avaliação multiprofissional ela é extremamente importante. Então, tanto o intensivista, nutricionista, o nutrólogo, os profissionais envolvidos ali no cuidado do paciente, eles têm diferentes pontos de vista, mas que eles devem convergir
para tentar iniciar uma nutrição enteral mais precoce, progredir essa meta conforme o paciente tolere, tentar atingir essas metas no tempo certo e atender as necessidades variáveis do paciente ao longo da sua jornada, né? Na reabilitação, vai ser uma meta diferente da meta nutricional inicial. Então, aqui a gente tem diferentes guidelines, o brasileiro, o europeu, o americano. O brasileiro coloca de 15 a 20 calorias no D1 ao D3 e acima do quarto dia, 25 a 30 calorias por quilo. O ESPEN coloca que você deve fazer calorimetria e ofertar 70% do estimado, 70% vem desse estudo aí que eu falei dos USMA. E a Aspen coloca uma meta meio ampla na UTI de 12 a 25 calorias na primeira semana. A gente pode usar essa nutrição trófica em pacientes que não toleram, né? Mas se o paciente for desnutrido ou alto risco nutricional, a gente tem que tentar que atinja o alvo calórico, né? Desde que ele tolere e a condição clínica permita. Lembrar que a população da UTI é muito heterogênea, a gente vai ter algumas metas diferentes também para diferentes tipos de complicações e de situações. A gente tem a fórmula de bolso da proteína também. A gente tinha metas proteicas mais altas e agora os estudos vêm trazendo metas um pouco mais modestas, né? Então, hoje a gente tem 1,3 do ESPEN, que acho que é o mais utilizado. A brasileira coloca de 1,2 até o quarto dia. Então, a gente começa com menos proteína e após o quarto dia, 1,3 a 2. Lembrar que o obeso crítico tem metas um pouquinho diferentes também, né? E em relação à proteína, então, o tempo de proteína, a gente tem alguns estudos, o ProteinVent, em que eles viram que alcançar essa meta proteica mais tarde, depois uma meta menor de 0,8 até o terceiro dia e acima de 0,8 do quarto ao sétimo dia, trouxe uma menor mortalidade. E o EFFORT, né, que é um estudo que ficou muito comentado aí, né, do Heiland do ano passado para esse ano, em que eles tiveram duas estratégias de proteína, uma estratégia mais restrita de 1,2 e uma maior de 2,2. Os pacientes que receberam mais proteína numa fase mais precoce tiveram piores desfechos, especialmente os pacientes com lesão renal aguda e com disfunção orgânica. O estudo ele foi originalmente planejado para avaliar a mortalidade e outros desfechos. No fim, eles incluíram menos pacientes do que o planejado e isso acabou não sendo bem avaliado, mas isso trouxe aí essa interrogação, especialmente na população dos pacientes com disfunção renal aguda, e já traz o alerta, né, que a gente tinha muito essa coisa de proteína, acho que agora a gente tem mais cautela dessa meta proteica, mais devagar, especialmente nos primeiros 3, 4 dias. Em relação aos tipos de dieta enteral, a gente tem a RDC 2001, que é quem regulamenta essas dietas, e aí a gente tem, né, a dieta oligomérica e a polimérica. A dieta oligomérica, ela é uma dieta que contém os macronutrientes, assim, que a proteína, o carboidrato e o lipídio, mas a proteína ela está hidrolisada ou parcialmente hidrolisada na fase de peptídeos e aminoácidos, e a gente pode ter o lipídio também mais hidrolisado na forma de triglicérides de cadeia média, o TCM. A polimérica ela contém esses macronutrientes de uma forma intacta. Quanto à densidade calórica, vai ser uma dieta hipocalórica se ela for de 0,9 a 1,2 calorias por ml e hipercalórica acima de 1,2. Quanto à oferta proteica, normoproteica de 10 a 20% e hiperproteica acima de 20% das calorias como proteína na fórmula. Osmolaridade, então, normoosmolar 350 miliosmóis, hiperosmolar maior que 350. Lembrar que muitas vezes a gente pensa, vou colocar uma dieta oligomérica, que o paciente está com diarreia, para melhorar a diarreia. Às vezes a dieta oligomérica ela é mais hiperosmolar, porque essa hidrólise de proteína ela aumenta a osmolaridade, e às vezes a gente trocar a dieta pode até piorar a diarreia do paciente. A dieta ela pode ter ou não fibras, geralmente a fibra da dieta enteral é uma fibra solúvel.
Fibra insolúvel isolada, a gente não recomenda para utilizar na UTI. Aqui só um exemplo para vocês verem, né, das fórmulas da composição da dieta. Então, uma fórmula polimérica padrão aqui, uma das mais utilizadas, em torno de 1.500 calorias por 1 litro, 1,5 calorias por ml. Tem em torno de 170 gramas de carboidrato, o carboidrato à base de maltodextrina, e a proteína pode ser soro do leite, caseína, proteína de ervilha ou de soja. Tem uma quantidade aqui de gordura. O óleo, né, o lipídio enteral pode ser óleo de canola, óleo de peixe, algumas dietas têm, óleo de soja. A dieta oligomérica, por exemplo, no tipo de carboidrato, maltodextrina, amido, a proteína hidrolisada, né, que seria do soro do leite. E chama atenção aqui para a dieta para controle glicêmico, que ela tem menos carboidrato, ó, 130, comparado com a padrão 170, mas ela tem mais lipídio. Então, a gente diminui a caloria do carboidrato, aumenta do lipídio. É uma dieta que tem bastante fibra, para fazer com que haja um esvaziamento gástrico mais lento e evitando, assim, o pico de insulina, ajudando esse paciente que está hiperglicêmico a ter um controle glicêmico melhor. Normalmente, no início, a gente pode começar com uma dieta polimérica padrão para a maioria dos pacientes na UTI. Então, a gente pode usar essa formulinha nossa aí, padrão. Eu chamo a atenção que se o paciente tem uma disfunção do TGI, aqui eu trago o guideline de disfunção do TGI da Braspen, a gente pode pensar numa dieta de mais fácil digestão, pensando em escolher nutrientes que maximizem a tolerância e a absorção. Então, se eu tenho paciente que está com o abdômen um pouco mais distendido, uma dose de droga um pouco mais alta, que tem sinais de disfunção do trato gastrointestinal, aí, nesse caso, eu posso pensar numa dieta de mais fácil absorção, porque eu vou reduzir o consumo intestinal de oxigênio até mesmo para a digestão desses nutrientes. Em relação ao uso da dieta intermitente ou contínua, hoje acho que a maioria das UTIs usa dieta contínua em bomba de fusão, né? A dieta contínua, ela ajuda a reduzir diarreia e aumenta a tolerabilidade do paciente. Eu posso ter algumas pausas, vou pausar a dieta enteral por 4 horas para o paciente tomar uma medicação, ou no horário do banho, por exemplo, mas geralmente a dieta fica ali em bomba de infusão contínua. Em relação a fibras, então, as fibras que a gente utiliza seriam os pré-bióticos, que são as fibras solúveis. Elas se dissolvem na água e servem aí como um substrato de alimentação da microbiota intestinal, formando ácidos graxos de cadeia curta e regularizando o trânsito. Estimulam o crescimento de bifidobactérias e lactobacilos saudáveis, então isso ajuda a nossa microbiota. Quando a gente está internado na UTI, a nossa microbiota ela altera muito, a gente perde muito a diversidade da microbiota e a gente aumenta as bactérias patogênicas, especialmente com o uso de antibiótico de amplo espectro, droga vasoativa, e elas seriam aí a pectina, as gomas, inulina, o FOS, que é o fruto oligosacarídeo, e a mucilagem. A recomendação das sociedades é que a gente não precisa usar uma fibra de rotina na UTI, pensando em prevenir diarreia, enfim. A gente pode adicionar fibra se esse paciente está com diarreia, pensando em tratar, né? A fibra, ela ajuda tanto a regular a diarreia quanto a constipação. E o mix de fibra, ele pode ser usado em pacientes que não tenham alto risco para isquemia intestinal, porque essa fibra aí pode aumentar o consumo de oxigênio intestinal, né, no seu metabolismo. Um outro ponto da nutrição, além da dieta enteral, é a água. Lembrar que a dieta enteral, as fórmulas têm em torno de 70% a 80% do volume delas de água. A água, a gente pode calcular uma necessidade basal em torno de 1 ml por quilo ou 30 ml por quilo dia. Mas eu chamo a atenção que, como intensivista, a gente nunca vai fazer essa conta tão precisa, porque o paciente ele vai receber água em inúmeras formas, né? No soro, diluição do antibiótico, na diluição de droga, da sedação, na reposição eletrolítica. Então, sempre lembrar do sódio, do balanço hídrico e das diluições aí, porque a gente não quer que essa dieta enteral seja um peso,
nesse balanço hídrico positivo aí do paciente. Mas assim, a gente sabe que é importante nutrir o paciente precocemente, a gente sabe que a dieta enteral é melhor que a parenteral, só que às vezes não é fácil nutrir o paciente crítico, porque a disfunção do TGI ela pode ser muito mais frequente. 60% dos pacientes em ventilação mecânica têm algum sintoma do trato gastrointestinal, muitas vezes os sintomas passam despercebidos no beira-leito. 20% dos pacientes na UTI têm 3 ou mais sintomas, 6% deles têm 3 ou mais sintomas ao mesmo tempo, e esses sintomas e essa intolerância levam a piores desfechos. Então, aqui nesse estudo, que foi com mais de 15 mil pacientes, até o quarto dia seria o pico aí, né, do paciente ter mais risco de disfunção do TGI. Nesse estudo, 24% dos pacientes tiveram pelo menos um sintoma de intolerância, vômito, diarreia, distensão abdominal, aumento do volume residual gástrico e desconforto abdominal subjetivo, e especialmente pacientes queimados, com patologias abdominais, cirurgias abdominais e sepse. Esses sintomas do TGI, mais a intolerância à dieta enteral levaram a piores desfechos, aumento do tempo de internação e aumento de mortalidade. Outro ponto que a gente tem que levar, né, em consideração quando a gente avalia o paciente também são a sedação, né, e a analgesia. Então, lembrar que os opioides podem causar muita gasparesia, redução de motilidade, assim como os barbitúricos, que hoje são muito pouco utilizados na UTI, mas em algum momento pode ser que a gente precise lançar mão deles. E lembrar do Propofol, que ele traz uma sobrecarga lipídica, né? O Propofol, ele entra aí como campeão de calorias não nutricionais, mais ou menos 1 ml de Propofol fornece 1,1 calorias. Então, se eu tiver 30 ml hora de Propofol, eu estou quase com 700 calorias de caloria à base de lipídio, né? Da caloria não nutricional. E isso é muito importante quando a gente pensa em overfeeding e excesso de calorias na fase aguda do paciente ali na primeira semana de UTI. Então, ter esse olhar, não só o Propofol, mas a diálise contínua, né, dá em torno de 300 a 400 calorias por dia, e as diluições em soro glicosado, que também vão aumentando a caloria aí, além da dieta. Isso aqui eu já comentei, né, dos sintomas de intolerância abdominal. E aí eu chamo a atenção aqui para um score que cada vez mais também as pessoas estão falando dele. A gente tinha o GIF, que era um score mais antigo, e agora a gente tem o GIDS, que está sendo validado, acho que vai sair uma publicação até esse ano. E é um score que vai de 0 a 5, 0 sem risco, e 0 a 4, perdão, e 4 já uma disfunção grave e ameaçadora de vida, geralmente com uma necessidade aí até cirúrgica, uma isquemia mesentérica, uma síndrome compartimental abdominal. Então, se esse paciente permeia nesses riscos do GIDS, ele tem mais risco de não tolerar a dieta e de ter sintomas do TGI. Então, o GIDS acima de 2 já acende uma luz amarela aí para a gente em relação à avaliação abdominal e à terapia nutricional. São parâmetros de avaliação clínica e alguns parâmetros objetivos, como sangramento, pressão intraabdominal, volume residual gástrico, e avaliação clínica, distensão abdominal, se esse paciente tem diarreia ou não, se essa dieta enteral a gente não consegue progredir para a meta porque o paciente não tolera. Então, tudo isso é levado em consideração aí no GIDS. E para finalizar, então, eu trouxe aqui uma coisa prática, né? Como que a gente vai fazer no beira-leito? Então, eu tenho um paciente de 60 quilos, com a altura de 1,70 m, com IMC de 20. Um IMC de 20 seria um IMC eutrófico para um paciente não idoso. Eu preciso iniciar uma dieta enteral nele. Então, primeiro passo, avaliar a estabilidade clínica e hemodinâmica, avaliar a perfusão, avaliar a dose de droga, se essa droga está subindo ou descendo. Avaliar a perfusão periférica, iniciar a dieta em 24 a 48 horas da admissão, desde que salvaguardados os itens 1 e 2 que eu coloquei aqui. E calcular essas metas. Então, a gente pode colocar de 15 a 20 calorias no D1 a D3, 25 a 30 acima de D4 e a proteína em torno de 1,3 gramas por quilo, atingindo essa meta aí após o quarto dia também.
Então, por exemplo, se nosso paciente aqui 60 quilos, 20 calorias por quilo, né? Seria aí de 15 a 20 para começar, daria 1.200 calorias. Uma dieta polimérica padrão sem fibras, que seria aí, né, uma dieta padrãozona da UTI, com 1,5 calorias por ml e 75 gramas de proteína por litro. 1 litro de dieta tem 1.500 calorias, X 1.200 calorias, que é o que eu preciso. Então, a gente faz uma regra de 3, que daria 800 ml. A gente não vai começar com 800 ml de uma vez no primeiro dia. Então, a gente pode começar, por exemplo, com 15 ml hora no primeiro dia, que daria 360, que seria uma dieta trófica, né? No segundo dia, 30 ml hora. E no terceiro dia atingiria aí os 800 ml, né? Então, essa progressão lenta, avaliando a tolerância do paciente. Então, aqui vejam que são volumes baixos de dieta, que atendem uma meta nutricional adequada e que a gente vai progredindo conforme aí o passar dos dias dentro da UTI. Após o quarto dia, a gente pode aumentar essa meta aí para 25 calorias por quilo e pensar no alcance da meta proteica associada, né? Lembrar que essa progressão lenta aí, a gente progride, né, com o volume da dieta integral, a caloria e a proteína de forma lenta. E a nutrição, ela é um ponto importante, né? Muitas vezes passa ali negligenciado beira-leito, quando a gente tem que ajustar a ventilação mecânica, droga vasoativa, antibiótico, mas ela ajuda muito em criar sobreviventes de UTI, não vítimas, né? Porque essa nutrição, quando o paciente sai da UTI, a gente não vê mais ele, quando a gente é intensivista, ele vai precisar dessa reabilitação para voltar para casa, junto com a fisioterapia, né? Essa reabilitação multiprofissional para recuperar a funcionalidade. E é isso. Muito obrigada aí pelo convite. Acho que eu falei demais, mas agora a gente pode fazer perguntas e discutir um pouquinho. Tá ótimo, né? Muito obrigado aí pela sua aula. Enquanto o pessoal faz as perguntinhas aí, eu vou te perguntar uma coisa bem prática mesmo, que eu acho que quem está começando, pensando assim, quem é R1, R2 ainda, né? Às vezes, eu acho que você falou para a gente utilizar a fórmula de bolso para fazer esse cálculo. Eu sei que as diretrizes até falam de a gente tentar utilizar a calorimetria, mas eu acho que ela é pouco disponível, né, aqui no Brasil. Na prática, e também tem uma carga de trabalho envolvida ali que talvez... Tem não também um sei quanto... custo, né? Acho que hoje um grande empecilho da calorimetria é a cobrança dos insumos, sabe? Porque a gente não Entendi. consegue e é um insumo caro. Tá, entendi. E aí, assim, na prática, são duas perguntas, acho que é pensando mais em R1 e R2, tá? Então, primeiro, o que você acha que quem está na UTI tem que fazer para entender como que está a nutrição do paciente dele? Eu sempre acho que a primeira coisa você tem que aprender a pegar a bolsa da nutrição padrão e dar uma olhadinha lá na composição. O que você acha a respeito disso? Eu acho que pensando na nutrição integral, se a gente tiver uma, duas, três fórmulas de dieta, a gente atende bem muitos pacientes ali. Uma dietinha padrão acaba atendendo a maioria dos pacientes, né? Pelo menos nessa fase inicial aí, talvez uma dieta oligomérica se eu tiver aquela barriga mais distendida, mas que não é sempre que a gente vai utilizar. Acho que é isso, assim, entender quantos ml está e tentar ver o peso do paciente, né? Ah, não, esse paciente tem 100 quilos, está com 20 ml hora de dieta a semana inteira. Opa, tem alguma coisa de errado. Então, a gente tem que calcular, progredir. E acho que ter esse senso crítico de entender que essa nutrição tem que mudar, né? Não vai ficar ali fixo naquele valor para sempre. E entender se ele está tolerando também. E outra pergunta, assim, às vezes quando o pessoal vai prescrever, às vezes prescreve assim, dieta para hepatopata, dieta para nefropata, dieta para... Eu lembro que a Diabetes. gente, de vez em quando, a nutrição dá uma bronca de um médico prescrever, nos lugares onde o médico prescreve, né, a terapia nutricional dessa forma. O que você sugere? Assim, você já comentou, né? Eu acho que, como regra geral, a gente começa com a padrão Assim, no e uma padrão passado que a seja gente tinha hiperproteica, né? Como regra isso. geral. Tá. A dieta padrão, que a gente chama hipercalórica e hiperproteica, porque eu vou dar mais dieta e menos volume, e isso ajuda o intensivista também no balanço hídrico. Acho que a gente tem que ter esse senso crítico, né?
Existem dietas de 2 calorias por ml que ajudam mais ainda, né? Que a gente dá um voluminho menor e atinge a meta. Dieta para hepatopata, para nefropata, hoje em dia a gente nem tem mais essas fórmulas tão disponíveis, sabe? Isso foi uma coisa muito do passado. Tinha dietas para pulmão, né? Tinha umas dietas específicas com um monte de ômega 3, de lipídio, baixo carboidrato. Hoje em dia a gente vê que os guidelines eles não fazem essas diferenças mais. Então é dieta integral, padrão ali e para todo mundo. Não precisa Perfeito. dessa diferenciação inicial. Tá bom. E aí a diferenciação que você sugeriu é talvez num paciente diabético ou num paciente que está com controle glicêmico difícil, aí talvez eventualmente usa Mesmo o essa... paciente diabético, a gente não precisa iniciar com uma dieta para controle glicêmico. A gente pode iniciar com uma dieta padrão, esperar umas 48 horas, ver como é que vai esse controle glicêmico, porque pode ser só inflamação. Às vezes é um diabético que usa só um glifage lá, mas a glicemia dele não é tão descompensada. Agora, se é um diabético muito descompensado, a gente pode pensar em iniciar com ela. Aí deu 48 horas, está muito hiperglicêmico, a gente pode trocar. Eu fico um pouco preocupada, assim, só de avaliar a tolerância. Se o paciente estiver com dose muito alta de droga, tomar cuidado com uma dieta para diabetes, porque ela tem mais gordura, mais fibra, pode ser que a tolerância não vá tão bem nesse comecinho. Mas aí o paciente estando mais estável, a gente pode ajustar. Perfeito. Vou aproveitar só fazer uma pergunta. O Luiz ele fez uma pergunta aqui, que é sobre como avaliar o peso do paciente. Um paciente chega na UTI que você não tem peso prévio, não tem história, o paciente está nasacado. Que peso que você usa? Como que você pode avaliar para ter um peso padrão para prescrever terapia nutricional? Tem uma continha bem antiga que dá para você medir a altura do joelho ali, colocar numa fórmula, ou tentar medir a altura do paciente e encontrar um peso ideal, por exemplo, para um IMC de 25, 22, e aí tentar usar um peso ideal. Aí faz uma regrinha de 3 com base no IMC, baseado na altura, para converter no peso. Isso. Aí faz a conta inversa do IMC pela altura. Tá. Dá para fazer isso, não é o ideal, né? Mas eu acho melhor ainda usar um peso ideal do que usar um peso anasarcado com 20 quilos a mais, né? Sei lá. Perfeito. Bom, e aí aqui tem uma pergunta sobre posicionamento da sonda. Acho que você chegou a comentar, mas talvez valha a pena repetir aí na prática, né? Como se existe alguma preocupação, né? Se a sonda tem que estar em... Como é a pergunta? Se existe alguma preocupação na prática, tá. se ela deve estar em posição gástrica ou pós-pilórica ou não. Tá. Para começar a dieta, a gente pode começar em posição gástrica, porque o maior prejuízo é atrasar o início da dieta. Imagina se querer uma endoscopia na sexta-noite para passar uma sonda, a gente não vai conseguir. Aí não dá para deixar o paciente em jejum vários dias esperando uma endoscopia. Então a gente passa no beira-leito a sonda ali para todo mundo, né? Que a maioria dos pacientes a gente vai conseguir passar ali às cegas, poucos pacientes vão precisar. Se ele tiver um sinal de intolerância, tiver algum critério ali, já tem uma gasparesia prévia, aí a gente pensa na pós-pilórica, mas para começar, a gente pode passar ali no beira-leito gástrica mesmo. Lembrar sempre da infusão da dieta em cabeceira elevada, né? E observar os sinais de intolerância. Perfeito. E última pergunta, você falou da sonda, a sonda freca, né? Que é o nome comercial, mas dá para fazer isso de um jeito sem essa sonda? Passar uma nasogástrica e uma pós-pilórica, isso é possível? Se tiver uma gasparesia grave? Dá para fazer, eu já vi bastante, né, na minha vida. É só que dá um pouco mais de desconforto para o paciente, né, porque ele fica com 2 sondas ali no nariz. Mas hoje a sonda Trelumina, ela já é bem disponível em muitos serviços, assim. Eu acho que... Mas aí a ideia seria drenar o estômago ou com a Trelumina ou com a gástrica e fazer a dieta pós-pilórica num paciente que tem uma gasparesia. Isso acontece muito em situações de pancreatite, né? Que a gente tem muita gasparesia pela irritação do estômago ali, do pâncreas inflamado. Perfeito. Bom, Lênin, acho que a gente já avançou aqui um pouquinho na hora. Acho que deu para ter uma excelente ideia aí de como a gente deve prescrever terapia nutricional integral. Espero que o pessoal tenha gostado e te agradeço aí pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje.
tá bom? Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço o convite e estou à disposição aí dos residentes, se tiverem alguma dúvida depois. Beleza, pessoal. Até semana que vem aí pro outro Forma Amiga. Bom, um abraço. Tá, Tchau, obrigada. tchau.